Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dani, Cristiano, Patrícia. Boa noite a todos. Vamos debater a suspensão do artigo 29 da medida provisória 927. Boa noite, Dilza, querida. Vamos esperar o Rodrigo entrar. Tudo bem com vocês? Coloquem daí de onde estão falando, pra gente, de onde estão falando, onde estão assistindo. A gente saber. Paulo, boa noite. Vamos ver de onde é que o pessoal está vindo. Tem muito gaúcho ou muito catarinense aqui? Vamos ver. Boa noite, Narbal, Andréa. Todo mundo entrando. Andressa, boa noite. Meu querido companheiro de painel virtual, né, Narbal? Semana que vem a live é com o Narbal, na próxima quinta-feira. Vamos falar sobre causos da magistratura e sobre as audiências de instrução. Sapiranga, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Marcela. Tudo bem, Paulo? Frida, de Lages. Pessoal de Lages sempre prestigiando, né? Aqui em Floripa tá frio. E aí? E aí, em Balneário Camboriú? Rodrigo chegou. Vamos chamá-lo. Rodrigo já está entrando. Já vamos estar juntos novamente, né, Narbal? Lise. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Beatriz. Estou arrumando aqui meu celular aqui. Como é que está? Tudo bem? Muito frio aí? Como é que tá? Não, aqui tá bem. Temperatura boa de outono. Aqui deve estar uns 15, 16 graus. Tá ótimo aqui. Ah, e aí, tá gostoso, né? Aqui tá friozinho hoje. Deve estar uns 18, 19, mas tá gostoso. Tá bom. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Meu último dia antes das férias. Umas férias diferentes, né? Que a gente férias, tem. Hoje eu recebi hoje eu recebi um memezinho que dizia assim: ah, que ótimo, já estou com meu passaporte pronto para esse ano. Aí o passaporte carimbado, sala, banheiro, casa, quarto. Sim. Ultimamente é assim, né? O passaporte, né? Rodrigo, a gente já está com um bom número aqui. Já vamos te apresentar para quem não te conhece, né? Tem alguns gaúchos aqui, já vi o pessoal de Sapiranga aqui já. Já disse que tem gente de Sapiranga. O Rodrigo Trindade, então, meu querido colega, gaúcho, colorado, né? Referência importante essa, se não falar que é colorado, aí ele não me perdoa. Juiz do trabalho titular de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, do TRT da 4ª Região. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ex-presidente da Matra 4, colaborador da EJUDE 4, onde inclusive vem fazendo algumas lives, né, Rodrigo, sobre as medidas provisórias da crise. Um talentoso videomaker aí, que usa as metodologias ativas, que aprendeu no curso de formação de formadores que fizemos em Brasília, né, Rodrigo? Utiliza o Woody, o dinossauro do Toy Story. Esses vídeos aí estão circulando em massa pelo WhatsApp, né? E não são fake news, né, Rodrigo? Diga-se de passagem, não são fake news. A gente usa a cenografia que tem nesse momento. Que tem disponível. Essas são as metodologias ativas, né? E, por fim, então, deixando as brincadeiras de lado, um querido estudioso amigo, um escritor corajoso. Gostei muito do teu artigo publicado junto com Guilherme Feliciano. Achei muito interessante.
tem defendido as suas reflexões por aí sobre as MP, sobre a recente decisão. Então, é uma alegria te ter aqui, Rodrigo, nesse projeto da Matra que estamos desenvolvendo. Aqui renovo os agradecimentos à Érica, vice-presidente da Matra 12, ao Kilzer, o presidente da Matra, especialmente a Patrícia Santana, que é diretora de comunicação, que tem aumentado a cada dia os seguidores, estamos com quase 2.000 seguidores, né, Patrícia? E então é uma alegria te ter essa noite, te agradeço o convite. E vamos, nosso tema hoje é bem instigante, né, Rodrigo? Foi até boa a suspensão da nossa live da outra vez, porque nesse meio do caminho a gente teve a decisão do STF, né, que suspendeu a validade do artigo, a eficácia do artigo 29 da medida provisória 927. Então, a gente vai ter bastante o que debater aqui. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado mesmo, Beatriz. É um prazer aqui, uma honra conversar contigo, ainda mais num tema tão candente como esse, tão importante. E já vi vários amigos aqui, eu não vou conseguir, passa muito rápido, não vou conseguir falar todo, mas eu lembro, eu vi aqui Narbal, Érica, Andréia, Patrícia Santana. Então, esses que eu consegui guardar aqui, eu queria mandar um abraço para eles. Felicidade de estar contigo e saber que eles estão conosco aí, apesar de tão distantes. É a segunda vez que eu faço atividades acadêmicas com a Matra 12. Já tive a oportunidade, muita honra, muita felicidade de lecionar na sede da Matra 12, lá na escola. Uhum. Então, que bom, já é que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são assim, né? Somos parceiros em muitas coisas, né? A gente está sempre junto. Então, Rodrigo, antes da gente começar a adentrar o tema mesmo, né, a respeito das medidas de saúde e segurança do trabalho, medicina do trabalho, o capítulo 7º da medida provisória 927 e também a suspensão do artigo 29 pelo STF, eu quero te ouvir, porque eu sei que tu és um crítico da reforma trabalhista tal como ela foi posta, né, em 2017, e quero saber o que tu achas dessas medidas provisórias, se são suficientes e adequadas ao enfrentamento da crise econômica que advirá, e especialmente da crise social que já estamos vivendo. Nós tivemos uma reforma que buscou a prevalência do negociado sobre o legislado e, de repente, a gente veio com medidas provisórias que colocam a prevalência do acordo individual, inclusive sobre normas legais, né? O artigo 2º da medida provisória 927. Então, queria te ouvir um pouco a respeito para a gente começar o nosso debate. Bom, Beatriz, todos nós fomos pegos de assalto por essa pandemia e eu acho que mais de assalto ainda com as novas regras para tratamento jurídico trabalhista desse tema. O que nós temos a oportunidade de vivenciar, e é uma oportunidade difícil numa existência biológica única, é a construção de um microsistema, aliás, de um nanosistema dentro do nosso microsistema de direito obrigacional, que é o direito do trabalho. Então, nós temos toda uma nova normatividade surgindo, às vezes surge de forma muito rápida, né? Essas medidas provisórias que você registrou, elas foram aparecendo durante a madrugada, inclusive, 927, 936, A gente tinha até medo, né? Eu brinco que a gente tinha até medo de olhar o WhatsApp antes de dormir, porque tinha uma medida provisória surgindo ali. Não dormia direito, né? Era melhor sempre descobrir pela manhã, durante o café, que o direito do trabalho que a gente conhecia se alterou. Mas de tudo isso que eu tenho percebido, Beatriz, eu tento sempre tentar ver os lados positivos. E o lado positivo que eu tenho visto é não um renascimento do direito do trabalho, como eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, e acho que não é uma boa expressão, porque eu acho que nunca morreu, mas um reavivamento da percepção da importância do trabalho e das normas trabalhistas. Então, nós temos visto que os normativos mais difíceis, maior dificuldade de aplicação, maior incidência aplicativa durante a pandemia, são os relativos às relações de trabalho. Os julgamentos do Supremo Tribunal, que são acompanhados com mais apreensão, né? A gente fica durante a tarde, às vezes, assistindo esses julgamentos do
Supremo, os mais importantes são os relativos à justiça do trabalho, ao direito do trabalho, a esse direito do trabalho emergencial. Então, essas medidas provisórias, elas vêm sendo construídas, apresentadas, e a aplicabilidade delas vai sendo definida no dia a dia e também pela atividade acadêmica, né? As atividades acadêmicas que incluem esse nosso trabalho nessas lives, eventualmente em artigos. Nossa colega Patrícia Santana, que está nos assistindo, por exemplo, escreveu um artigo excelente, eu acho que foi na Folha de São Paulo. Sobre o FGTS, o Estadão, né? Foi no Estadão. Sobre saque de fundo de garantia nessa época de pandemia. E é um artigo que tem sido aplicado, inclusive, como razões de decidir, razões jurídicas em julgamento. Então, é um artigo bem inovador e saiu antes, né, do que todos. Quando começamos a discussão, a Patrícia já publicou esse artigo. Ela está aqui, é um artigo que tem sido fonte por muitos colegas. A gente vê que estão utilizando o Brasil afora, né? Por isso a importância da nossa produção, né? E aí se encaixam as lives também, né, Rodrigo? Porque eu digo que a live tem uma instantaneidade que nos permite sair uma medida provisória de madrugada, de tarde a gente já está debatendo sobre ela. Então ela é viva, né? Eu digo que o direito nunca esteve tão pulsante como ultimamente, né? Sim, a gente tem uma pandemia de lives também, sabe? Também. Verdade. Eu já disseram, inclusive, que quem não sabe o que não é live está em grupo de risco. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Tô fora. Mas essas medidas provisórias todas, eu encaro elas não de forma maniqueísta, de entender que são excelentes na integralidade ou são péssimas na totalidade também. Mas eu reconheço vários aspectos positivos, alguns aspectos negativos que devem ser reavaliados. E até compreendo que alguns aspectos negativos tenham sido apresentados porque há uma necessidade de produção muito rápida desses normativos. Sim. Então, tanto que eles têm sido apresentados pelo Executivo e não pelo Legislativo, que seria a instância ordinária da produção legislativa. Então, entendo que tem algumas deficiências e cabe a nós, como juristas e como magistrados também, atuarmos nesses aperfeiçoamentos. Mas vejo principalmente essas medidas provisórias como linhas de defesa para diferentes momentos e para diferentes necessidades de empresas, empregados e empregadores. Nós não temos aí uma situação uniforme de dificuldades ou de situações de enfrentamento trabalhista da pandemia. Nós vivemos num país continental e um país com graves desigualdades regionais e mesmo dentro de regiões, dentro de estados, dentro de cidades. O próprio estado. Uhum. Exato. Então, as medidas provisórias, elas vão sendo apresentadas, vão sendo construídas para diferentes necessidades. Empresas que têm a capacidade econômica razoável ou capacidade de endividamento, pelo menos, que é isso que se espera de empresas com viabilidade econômica, podem se valer das regras apresentadas pela medida provisória 927, que trata de teletrabalho, trata de... São medidas menos graves em relação à MP 936, né? Numa gradação, assim. Exato. A medida provisória 936, ela é direcionada para uma outra necessidade, para outras empresas, outras relações de empresas com outras dificuldades, que já não consegue se endividar, não consegue fazer o pagamento das verbas ordinárias para os seus trabalhadores e precisam suspender contrato ou precisam fazer redução de jornada e salário. Temos outra medida provisória que trata de financiamento de folha de salário. Então, creio que temos uma normatividade razoavelmente completa no Brasil para enfrentamento. E o nosso tema é um tema muito interessante, né, Beatriz? Foi até a sugestão tua a falar sobre esse tema, que é um tema muito importante, que é das condições de saúde e segurança trazidas principalmente na medida provisória 927. Quando nós falamos sobre pandemia, nós estamos falando sobre saúde pública. Uhum. E falar sobre isso é falar sobre o direito constitucional à saúde. Uhum. Os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema têm nos mostrado com a compreensão de que saúde e segurança, mesmo
de trabalhadores, das relações de emprego, mesmo dentro do direito do trabalho, fazem parte do núcleo duro do núcleo duro. Então, os direitos sociais são direitos fundamentais e o Supremo Tribunal Federal tem nos mostrado que, mesmo dentro dos direitos fundamentais, há orientações que são mais importantes, são um núcleo duríssimo, que são as normas, as regras constitucionais relativas à saúde e segurança. Então, tanto por isso que suspendeu o artigo 29, né? E a gente viu bem, ficou bem claro no voto divergente do ministro Alexandre de Moraes essa constatação, né? Que acima de tudo estava a preservação do direito constitucional à saúde, né? Verdade, então, verdade. Ali a gente já teve uma linha já bem firme, não só no 29, mas o 31, que era a questão dos auditores fiscais do trabalho, né? Do trabalho de orientação, enfim. Mas já entrando no tema, Rodrigo, então, tendo em vista, por coincidência, a nossa escola judicial, a Desirê está aqui, a nossa vice-diretora da escola, está fazendo um curso no nosso Moodle, né? No nosso sistema interno aqui. E esta semana é o módulo que eu fiz com o meu colega Narbal, o Narbal tratando das férias e eu tratando das medidas de saúde e medicina do trabalho. Então, eu tratei exatamente disso num vídeo, num debate que nós fizemos. Então, foi bem interessante, porque nós tivemos um fórum escrito com a participação de vários juízes, com muitas reflexões, né? Refletimos muito a respeito e a gente sempre vem com uma ideia, o colega com a outra, e eu acho que o mais importante nesse momento que a gente está construindo esse novo direito é isso, esse intercâmbio, esse compartilhamento de ideias, né? Então, já queria te perguntar, considerando, né, que o capítulo 7, que trata dessa mitigação das regras de saúde e medicina do trabalho, suspendeu atestados admissionais e periódicos, inclusive suspendeu treinamentos, né? Como é que fica isso, Rodrigo? Né? A gente já, inclusive, já mencionaste em relação à proteção do direito à saúde, a proteção constitucional, o princípio da prevenção, consagrado no artigo 157, 6º da CLT, a Convenção 155, né? Pode o empregador invocar estas normas para se eximir de uma eventual responsabilização que venha a ser questionada em juízo? O que tu pensas a respeito? Bom, Beatriz, o Supremo Tribunal Federal começou a nos permitir elementos para essa resposta com a suspensão da aplicação de reconhecimento liminar de inconstitucionalidade, portanto, de suspensão da aplicabilidade do artigo 29 da medida provisória 927. Mas essas inconstitucionalidades, aliás, esse julgamento, ele é interessante, Beatriz, eu já vou responder a tua pergunta, mas só para deixar pontuado o interesse que tem nesse julgamento, porque ele não é apenas de declaração de inconstitucionalidade de dois dispositivos, do artigo 29 e do artigo 31, na avaliação da liminar do ministro Marco Aurélio, mas ele de fato tem essas definições como questões mais importantes, como as questões mais superficiais, mas tem algumas questões, algumas camadas mais profundas que vão ser importantes para a gente, para entender todo esse ambiente de saúde e segurança do nanossistema justo-trabalhista do direito do trabalho emergencial. Algumas questões aqui são importantes, como, por exemplo, o artigo 3º, o inciso 6º da medida provisória 927, ela afirma que sobre suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Na forma como ela está redigida, nos dá a impressão, ou nos permite, pelo menos, uma interpretação de que todas as normas de saúde e segurança do trabalho passam a ser suspensas durante esse período da pandemia, que vai ser definido cronologicamente pela Organização Mundial da Saúde, junto com o decreto a portaria do Ministério da Saúde. Mas é importante isso porque nos julgamentos, nas declarações de voto, ficou esclarecido uma interpretação que creio que vai pontuar o Supremo Tribunal Federal, de que não há tanta extensão assim nessa disposição, mas ela é restrita às disposições
entre o artigo 15 e o artigo 17 Uhum. da própria medida provisória 927. E temos tanto é que na medida provisória 936, o artigo 19 veio reforçar isso, né? Dizendo que prevaleciam ainda as normas regulamentares atinentes à questão da saúde, medicina do trabalho, né? Sim. No voto não, mas na manifestação da AGU, inclusive, isso foi tratado. E o próprio ministro ministro Barroso, ele disse que só não declarava a inconstitucionalidade desse dispositivo por esse esclarecimento da AGU. Esses detalhes eu acho que são importantes a gente registrar, porque eles escapam do dispositivo do julgamento, mas eles acabam vinculando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos permitem compreender. E outros ministros declararam inconstitucionalidade de outros artigos, aqui eu anotei, o artigo 4º, parágrafo 5º, que trata de aplicativos, o artigo 2º, preponderância do acordo individual, o artigo 36, sobre a convalidação de atos, então, ilegais produzidos, e o artigo 30, que trata da prorrogação a ultratividade, né? Das normas coletivas. Ultratividade durante a pandemia. Então, que chega a ser irônico, né? Esse artigo 30, depois de todo aquele debate na reforma trabalhista. É muito irônico. O artigo 2º é irônico também, né? Pela preponderância do individual e não tratamento mais. Sim. Não dá enfim, daria muitas lives, né, Rodrigo? Daria muitas lives. Verdade. Mas, enfim, você perguntou sobre os... Desculpa, eu acabei... Os artigos 15... Se o empregador pode invocar, vamos dizer, eu suspendi um treinamento e o funcionário veio a se acidentar no trabalho, né? Porque o artigo 16 permite a suspensão de treinamentos presenciais, obviamente, nesse estado de calamidade que a gente está vivendo, mas, inclusive, ele fala que podem ser utilizados... Pode ser utilizada a forma virtual. Então, esse treinamento pode ser dado, guardadas as circunstâncias, de forma virtual. Vamos que um empregado que trabalhe, um empregado novo, né, se acidente e porque não cumpriu esse treinamento, pode o empregador vir a juízo e dizer, não, eu estou respaldado no artigo 16? Né? Como é que fica esta ligação para fins de determinação da responsabilidade do empregador? Bom, pois Beatriz, sabe que nas manchetes que se seguiram a decisão da medida provisória 927, em liminar, a gente leu algumas manchetes dizendo que o Supremo Tribunal Federal agora entende que a responsabilidade é sempre do empregador. Não, que é acidente do trabalho, que a Covid é sempre acidente do trabalho. Né? É sempre acidente do trabalho. E não foi isso, né? Por isso que é importante fazer lives com especialistas para explicar de situação, porque causa pânico, causa desinformação. E eu achei curioso que eu vi, inclusive, operadores jurídicos compartilhando notas assim. Por exemplo, eu vi no Facebook alguns, então, causando ainda mais confusão, né, a respeito disso, porque absolutamente não foi isso. Mas a gente chega lá mais no 29, né? Exato. Porque o 29, ele era inusitado, pitoresco, porque ele retirava o nexo causal da doença ocupacional pela Covid. Então, ele estabelecia uma negação ampla, absoluta, do nexo causal entre adoecimento, entre a doença e a relação de trabalho, e eventual culpa do empregador, ou relação com a prestação de trabalho. Temos um problema, já tínhamos um problema aí, porque a Lei 8.213 de 91 estabelece, aliás, que a contaminação acidental por doença no trabalho, ela é acidente do trabalho. Ela é acidente do trabalho. A contaminação acidental por doença no trabalho é um acidente. Está lá no artigo 21, inciso 3º da Lei 8.213. Mas o artigo 20, parágrafo 1º da mesma lei, ela esclarece... A linha D, né? Das endemias, né? A linha D. Que nas endemias, melhor dizendo, que é menos do que a pandemia. A pandemia é uma endemia planetária, ou em largas porções do planeta. Nas endemias não se presume o nexo de causalidade. Então, o que nós temos hoje é a circunstância de que o simples fato do empregado se adoecer, ficar doente com a Covid-19, ele não é suficiente para reconhecer o nexo de causalidade. Ou seja, não é suficiente para se compreender que
pegou a doença, pegou o Covid, que é pegou o novo coronavírus, que é o vírus que produz a doença Covid-19, no ambiente de trabalho. Bom, mas essa é uma ausência de presunção para ambientes de trabalho muito próprios, para ambientes de trabalho que não são aqueles relacionados como de risco acentuado, lá no artigo 927, parágrafo único, primeira parte do Código Civil, que instrumentaliza a teoria do risco criado. Então, para aqueles que exercem atividade de risco contínuo, a presunção é de que a doença é ocupacional. A doença foi adquirida em razão da realização do trabalho. Um exemplo que nós tiramos dos noticiários. Na Espanha, por exemplo, que tem um trabalho mais profundo de estatística sobre essa matéria, cerca de 18% dos médicos da Espanha foram infectados com essa doença. Então, o próprio ministro Barroso, no voto dele, trouxe o exemplo de situações em que é presumível a infecção em razão do trabalho. Trouxe o exemplo de motoboys, o exemplo de enfermeiros. E nós temos atendentes. Ele falou atendentes, né? O ministro Alexandre Moraes, acho que mencionou, falou atendentes de farmácia, atendentes de supermercado, né? Verdade. Sabe que uma coisa interessante nesse aspecto, Rodrigo, desculpa te interromper, numa das lives do Ney Maranhão, ele mencionou, eu acho que ele foi o primeiro a trazer. E eu até trouxe isso no vídeo que a gente fez, esse material, que depois vai estar disponibilizado, né, no YouTube, na Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, para o pessoal que está aqui. Existe uma organização de saúde e de segurança, que é a OSHA, né? Americana, que é Organization, eu acho que é OSHA, O-S-H-A, Safety and Health chama Occupational Safety Health Administration. Administration. Então, faz avaliação de riscos. Isso. E eles têm, é muito interessante, eu trouxe esse material para o pessoal, uma pirâmide, né? Que ela indica os níveis de risco de acordo com a profissão exercida. Então, risco muito elevado, por exemplo, os médicos que fazem aqueles que colocam respirador, desde que eles façam, que esteja em atividade com... eu esqueci aqui a expressão, mas enfim, que tenham contato, né, na colocação de respiradores. As pessoas que trabalham em necrotérios, né, que têm contato com corpos que tenham Covid ou que tenham tido suspeita de Covid. Então, é um risco muito elevado. Depois, um risco elevado, os médicos que atendem em pronto-socorro, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médios, caixas do supermercado e baixo. Todos os demais. Então, eu digo, obviamente, não são aplicáveis a nós, mas é um critério objetivo que talvez o juiz possa se valer, inclusive o advogado, né? Pode trazer na petição inicial para tentar demonstrar que a contaminação se deu no trabalho. Porque a gente sabe que é um vírus de alta transmissibilidade. Então, é complicado numa empresa, por exemplo, que não tenha nenhum caso, né, o empregado vem afirmar categoricamente que pegou o vírus, que contraiu o vírus no ambiente de trabalho, né? Como é que fica essa questão do ônus da prova? Como é que tu interpretas em relação a... Foi excelente a tua lembrança da aplicação do OSHA, Beatriz, porque a própria Organização Internacional do Trabalho, ela já nos dá uma orientação geral de que devem ser utilizados os critérios técnicos mais apurados, né, o estado da arte, para tratamento dessa matéria. E, de fato, o OSHA tem, na atualidade, o estudo mais apurado sobre os riscos, né? Como você lembrou, o OSHA ele estabelece três estágios de risco, né? Aliás, quatro. São quatro, Muito elevado, elevado, médio e baixo. E o baixo. Então, aqui me parece, Beatriz, pelo menos essa é a minha opinião, minha percepção, de que nós temos que fazer uma diferenciação de atividades para compreender o tipo de responsabilidade. Então, as atividades que são classificadas pelo OSHA, e eu estou utilizando esse critério, que é o critério que me parece o tecnicamente mais apurado. Sim, eu acho. Senão a gente cai no nível de subjetividade, né, Rodrigo? Se a gente não tem um critério objetivo, a gente vai ficar no casuísmo, pode ser, mas será que é? E assim, pelo menos, a gente tem um critério, né, para iniciar a discussão.
claro. E casuísmo e decisionismo é o contrário da jurisdição, é o contrário do direito e da justiça. Então, me parece que, utilizando o critério do OSHA, as atividades de risco muito elevado, que ali no OSHA fala de médico, enfermeiro, e de risco elevado, que é motorista de ambulância, limpeza hospitalar, pessoas que trabalham em necropsia. Aliás, necropsia está no muito elevado, mas os coveiros, pessoas que trabalham nos serviços funerários, são elevados. Aqui me parece que nós temos uma situação de aplicação da teoria do risco criado. Então, são aquelas atividades em que o risco é contínuo e, portanto, se presume a doença ocupacional. Eu entendo que nesses casos é responsabilidade objetiva, exatamente. Parágrafo único do 927. Não tenho dúvida também, porque eles estão mais expostos ao riscos, obviamente, né? Por mais cuidados que se tenha num hospital, numa emergência de um médico que esteja ali atendendo pacientes, né, que tenham ou com suspeita de Covid, obviamente que eles têm um risco muito elevado. A outra situação, além da responsabilidade objetiva, é de modificação do ônus de demonstração do nexo de causalidade quando em certas localidades, aliás, desculpe, em certas empresas, dentro de uma linha de produção, existe uma frequência incomum, invulgar de infecção do novo coronavírus e o funcionário também é infectado. Aqui me parece que também nós temos uma presunção de que a infecção foi produzida dentro do ambiente de trabalho e, portanto, nós temos um nexo de causalidade. Eu acredito, e aqui eu acho que é bem interessante tu falares, de repente, Rodrigo, para pontuar essa tua experiência na tua vara, né? Porque hoje eu vi uma notícia a respeito de contaminação em frigoríficos que é muito preocupante, né? Que essa contaminação está imensa no Rio Grande do Sul, muito provavelmente em Santa Catarina também. E a gente vê que há uma contaminação, inclusive, dos trabalhadores intrafamiliar, né? Eu acho que eles falam entre os familiares e nas próprias cidades, que normalmente essas pessoas moram em cidades próximas, né? E ainda são transportados por ônibus ou por transporte da empresa, e aí acabam ainda criando uma condição ainda maior para o contágio, né? Então, é uma situação que, nesse caso, eu acho que também a gente poderia aplicar a responsabilidade objetiva diante da forma de trabalho que a gente sabe que os frigoríficos são em linha, trabalham muito próximos, né? E depois ainda tem esse pós, né? O transporte até as residências. Então, é uma situação complicada. Mas eu queria te ouvir a respeito aí da tua jurisdição, porque eu acho que tu tiveste já ação civil pública, né? Envolvendo o frigorífico, né? Tive. E é uma situação que é muito compartilhada com o oeste de Santa Catarina. Sim, sabe? sim. Porque a minha jurisdição é uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul, e o noroeste do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina têm atividades econômicas muito parecidas. É uma mesma nação, vamos chamar assim. E participa, e tanto que os trabalhadores gaúchos vão trabalhar no oeste de Santa Catarina, às vezes são transportados, como você falou, ou o contrário, trabalhadores de Chapecó, Xanxerê, São Miguel, descem também, vão para cidades do Rio Grande do Sul, porque têm atividades econômicas muito parecidas. Muito parecidas, sim. A agroindústria, abates de suínos e de aves, e processamento da carne. Então, são as atividades de processamento de proteína animal. Então, creio, inclusive, que a primeira das ações civis públicas com pedido de liminar que foi deferida, inclusive, foi numa vara de Chapecó, exatamente sobre essa situação de um frigorífico importante da região que deveria tomar medidas de precaução, não tomou, foi algo assim, e teve uma decisão liminar de fechamento, que creio que depois foi revertida pelo TRT em Florianópolis. Mas a nossa experiência que nós temos é muito parecida, já que essa é uma região de economia compartilhada, tem uma mesma base econômica. Então, o noroeste do Rio Grande do Sul com esses frigoríficos. E é uma das regiões do Rio Grande, é a região do Rio Grande do Sul mais afetada atualmente. Para você ter uma ideia, a cidade de Passo Fundo, que é uma cidade que tem 7 vezes menor do que Porto Alegre, tem um número muito parecido de casos de Covid-19. Sim, eu vi, é incrível, né? É assustador, na realidade. Com uma população de, eu acho que 200 mil pessoas, uma coisa assim, e um número de casos parecido com o de Porto Alegre. É preocupante, né? Bastante preocupante. Sim.
E temos vários fatores que contribuem para que haja maior infecção, maior circulação do vírus nesses ambientes. Um deles você já trouxe, que é o fator do transporte. Como são cidades pequenas, são poucas cidades de porte médio na região, são muitos municípios pequenos, espraiados, pulverizados, e é uma atividade que demanda um número grande de trabalhadores. O município sede do frigorífico não tem população suficiente para prover de trabalhadores. Atender. Exato. Então, é obrigado a trazer trabalhadores de toda a região. Então, eles vêm do norte de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina, vêm do noroeste do Rio Grande do Sul e vão trabalhar e são transportados. Normalmente, são transportados por ônibus das empresas. E transporte público, esse transporte fornecido, as pessoas vão muito próximas, e distâncias longas favorece a circulação do vírus. O contingente muito grande de trabalhadores também faz com que isso seja mais grave, da circulação do vírus. A questão da temperatura também, né, Rodrigo? A temperatura, né, a renovação do ar, né? Tem essa questão por dois motivos. Primeiro, porque não pode ter renovação do ar, tem disposições, normas de saúde de segurança alimentar que dificulta ou que reduz a circulação do ar. E, em segundo, pelas obrigatoriedades de pausas térmicas para esses trabalhadores, que eles também têm que fazer as suas pausas, ficam ali juntos. E ficam juntos, trabalham muito próximos. Se você vê, tem documentários, às vezes, sobre isso, eles trabalham muito próximos, um do lado do outro. Isso também facilita bastante, usam o mesmo refeitório, fazem as suas refeições ali muito próximos. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma planta muito grande em Passo Fundo que foi interditada, foi determinada a interdição pelo juiz de primeiro grau em Passo Fundo e foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Na minha jurisdição, nós não fizemos a interdição da planta porque nós buscamos a composição junto com a empresa. Fizeste uma audiência, né, de 5 horas, 6 horas, foi aquela, né? Foi 4, 8 horas. Foi 8 horas, 8 horas mais 30 minutos, que foi nosso intrajornada, foi intervalo de almoço. Mas tudo isso pelo seguinte, Beatriz, como nós somos magistrados e na Justiça do Trabalho, nós temos sempre que sopesar a necessidade de viabilidade econômica, de permanência da atividade econômica, mas sem prejuízo da saúde do trabalhador. Sim. E nessa situação que nós temos aqui, nós temos ainda um outro fator. Além da preservação da empresa e a saúde dos trabalhadores, é uma empresa que produz alimentos para o Brasil inteiro, proteína animal, que é necessário para a segurança alimentar, e, ao mesmo tempo, temos essa situação muito própria também de que os trabalhadores sendo infectados dentro da planta, como eles são transportados para suas comunidades, eles levam esse vírus e levam a doença para as suas comunidades pequenas que certamente não dispõem dos equipamentos médicos, não dispõem de estrutura médica para tratamento dessas pessoas e das suas famílias. Então é muito difícil fazer esse sopesamento e chegar nessa composição. Por isso que essa audiência demorou tanto. Porque imagino. A nossa intenção era não fechar a empresa e não permitir que a atividade produzisse adoecimentos. Claro, então, porque a gente sabe que tu tens que... Esse balanço, e esse balanço entre valores, inclusive constitucionais, cada vez mais se mostra evidente, né, nesse estado de pandemia que a gente está vivendo, né? A gente tem que como tu falaste, são cidades pequenas, né? Às vezes é a única empresa da região que emprega quase toda a massa produtiva e, ao mesmo tempo, é a alimentação, é o ramo da alimentação, né? Que tu vais afetar toda uma cadeia produtiva. E, do outro lado, a saúde do trabalhador, né? Porque aí a gente pensa, o trabalhador fica doente, a família fica doente, a comunidade que não tem hospital, e isso vai gerando mortes na cidade, ou então o transporte dessas pessoas para as cidades próximas, e aí a gente vai caminhando para um caos sanitário e hospitalar também, né? Por isso, a conciliação, obviamente, sempre vai ser a melhor saída, mas nem sempre a gente consegue. Tu conseguiste, era um grande frigorífico, eu sei, né? Sim, e vocês conseguiram... Como? Mais de 1.000 pessoas. Nossa, mais de 1.000 pessoas. E vocês conseguiram compor em que termos esse processo? Olha, nossa composição foi gigantesca, sabe? Teve mais... resumidamente.
O Ministério Público do Trabalho pedia acho que mais de 80 medidas, né, de implementação. E nós conseguimos fechar cerca de 80%. Então, 20% eles não acordaram. E aí foi necessário que se produzisse uma decisão. E a decisão liminar foi produzida, determinando algumas implementações, a maior parte do requerido pelo Ministério Público, outras entendemos que não havia necessidade, iria onerar ou impedir, inclusive, a atividade da empresa e não garantia a segurança, a saúde dos trabalhadores, a não disseminação do vírus. Essa decisão teve recurso, Rodrigo? O TRT4 manteve? Teve recurso. Teve recurso e foi mantida pelo nosso regional. Mas eu descobri hoje, interessante, faz pouco tempo que eu descobri, inclusive, que foi objeto de uma reclamação correcional no Tribunal Superior do Trabalho, junto à Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, não em relação à decisão do juiz de primeiro grau, mas a decisão do segundo grau, que manteve a liminar, mas também não suspendeu a execução, somente determinou a realização de outra audiência a ser produzida. Mas é uma situação muito delicada, muito difícil, Beatriz, porque são e normalmente são advogados de fora, né, Rodrigo? Daí acaba não tendo... Normalmente essas grandes empresas têm advogados de fora, os quais muitas vezes não conhecem sequer a realidade local, né? Verdade. E aí fica difícil até da gente compor. Sabe que é interessante a audiência, Beatriz, porque a gente tem falado muito agora, todo mundo tem falado sobre as audiências em teleconferência, e essa foi produzida em teleconferência. Foi uma das segundas que eu produzi, a outra eu já tinha feito para mediação entre sindicatos, para diminuição de salário e redução de jornada, também no ambiente da pandemia, mas essa, veja que interessante, eu estava em Porto Alegre, a advogada estava em Passo Fundo, o Ministério Público estava em Passo Fundo, os advogados da empresa estavam em São Paulo e a secretária de audiência estava na sede da jurisdição. Então são 4 cidades espalhadas por 2 estados e a audiência transcorreu de forma extremamente tranquila, deu tudo certo. Eu tenho feito audiências de conciliação já há umas 3 semanas e tem funcionado bem claro. Agora a gente está naquela discussão das audiências telepresenciais de instrução, né? Que daí é uma outra discussão. Mas voltando aqui, Rodrigo, eu queria que tu explorasse um pouquinho mais a questão previdenciária. Me parece que a decisão do STF, eu concluí depois de ver o julgamento, de ler os votos dos ministros, ela misturou um pouco o aspecto previdenciário, tá, da doença como doença ocupacional e o aspecto da responsabilidade civil. O aspecto previdenciário, a gente sabe que se for constatado que é uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, o trabalhador vai ter direito ao auxílio acidentário, que não pressupõe carência, estabilidade previdenciária, recolhimentos de FGTS, etc., né? E, caso contrário, se não constatada a natureza ocupacional, auxílio-doença, ele tem que ter carência, ele não vai ter FGTS, ele não tem estabilidade. Como que equacionar isso do ponto de vista da Previdência, tendo em vista o artigo 20, tu já até mencionaste, mas eu quero ratificar aqui o artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, que fala que não são consideradas doenças ocupacionais endemias, né? Exceção feita as hipóteses em que ela decorre, né, do trabalho, efetivamente do trabalho. Como o empregador pode equacionar isso para fins de emissão de CAT ou não? Bom, é importante, essa é uma lembrança importante, Beatriz, sobre a diferença entre dos efeitos do adoecimento pela Covid produzidos na órbita previdenciária e na órbita da Justiça do Trabalho. Porque na Justiça do Trabalho, para a responsabilidade previdenciária, não há necessidade de uma análise de culpa da empresa. E creio que isso ficou ainda mais bem delimitado e afirmado, e foi reafirmado pela confirmação do acidente do trabalho, do acidente de trajeto como acidente do trabalho, que, a partir da caducidade da medida provisória 905, né? Caducada. Então, a circunstância de culpa, de modo algum, vai ser... Como nesse caso do frigorífico, né? Por exemplo, se a gente superar a questão de que é responsabilidade objetiva, se entender que não é, eu acho que é, mas se não, nesse caso já não teria esse óbice, porque caducou 905, né? Então, acidente de trajeto ali, eventualmente...
Sim, foi importante essa caducidade nesse momento para nos reafirmar a diferença que existe dos requisitos de responsabilidade previdenciária e trabalhista. Então, a responsabilidade previdenciária não precisa essa verificação de culpa. Na responsabilidade trabalhista, dano, nexo e culpa ou atividade de risco, para os que não compreendem sobre a responsabilidade objetiva, eles são requisitos de responsabilidade do empregador em doença e acidente. Aqui o fato, mesmo a circunstância de trabalho em hospital, que tem responsabilidade, a mim parece objetivo, eu acho que nós concordamos com essa avaliação, pelo menos em atividades hospitalares, pelo critério do OSHA. Sim. Nessas situações, mesmo havendo responsabilidade objetiva, não se retira a obrigação do empregador do hospital de cumprir com a sua obrigação de fornecimento de equipamentos individual, de fornecimento de máscaras, de fornecimento de álcool gel e todos os equipamentos próprios para que se evite o contágio. Nós ainda, a grande questão passa a ser, eu acho que essa é uma dúvida que todos nós temos, a grande questão passa a ser a prova do nexo de causalidade. Né? E como que isso vai ser averiguado, o nexo de causalidade entre o adoecimento e a atividade de trabalho. Nos processos, vamos chamar assim, normais, do microsistema trabalhista, o nosso sistema tradicional, nós mandamos fazer perícia médica. E aí o perito vai nos dizer se o problema que nesse caso vai ser inócua, né? Que nesse caso da Covid vai ser inócua. Porque, exato. Não adianta o perito me dizer que o funcionário, o trabalhador reclamante, adoeceu por causa da Covid-19 ou faleceu por causa isso já sabemos, porque justamente a gente tem que saber onde foi o contágio, né? Essa a dificuldade. E que interessante isso para os advogados trabalhistas, Beatriz. A responsabilidade deles passa a ser maior, uma responsabilidade probatória. Não passa a ser somente a responsabilidade de pedir a perícia e o perito médico verificar o nexo de causalidade. Serão outros meios de prova mais difíceis. Com certeza. Que vão ser necessários para fazer essa averiguação. É uma averiguação jurídica, não é uma averiguação médica. Aumenta a responsabilidade do advogado e trabalho. E isso passa, inclusive, por dados estatísticos, né? Tu já havias mencionado, por exemplo, se aquele município onde o trabalhador trabalha já está em fase de transmissão comunitária da doença, obviamente que é mais difícil a gente ter uma presunção de que ele adquiriu essa doença no trabalho, né? Então, essa informação é importante, por exemplo, se eu sou advogado da empresa, eu quero trazer esse dado para contrapor a uma alegação de que o contágio se deu no local de trabalho. Então, e por outro lado, o empregado tem que atentar, por exemplo, eu trabalho numa linha de produção onde 5, 6, 7 pessoas ficaram doentes. Já aí há uma presunção de que a doença foi adquirida no trabalho. Então, é caso a caso, né? Eu digo, nós vamos ter muitas dificuldades pela frente, porque cada processo vai gerar uma situação fática distinta para a gente analisar. Né? Dependendo do tipo de atividade exercida, do tipo de estabelecimento, se havia casos ou não, se havia transmissão comunitária. São muitas questões, né, Rodrigo? Que envolvem. E eu concordo contigo então, quando tu falas da questão da responsabilidade probatória do advogado mesmo. Ele vai ter que ter essa consciência de municiar o juiz com dados que possibilitem chegar a esta conclusão, né? Mas só para concluir, então, Beatriz, a tua pergunta específica que eu acho muito importante, eu acho que é uma dúvida muito grande quem nos assiste, sobre se o empregador deve se precaver para mitigar a chance de ser condenado pelo contágio. Né? O que ele pode fazer, principalmente frente ao artigo 15 seguintes da medida provisória 927. E a minha resposta começa com a frase típica do direito, que é o depende. E vai depender do seguinte, vai depender do tipo de atividade do empregador. Porque as atividades que têm o risco acentuado, por exemplo, o empresário hospitalar, o hospital, que teve o hospital que tomou todos os cuidados possíveis, admitidos, recomendados pela técnica internacional, fez tudo que era possível, utilizou todos os EPIs. Ele ainda vai ter responsabilidade de pagamento, responsabilidade de pagamento de indenização, né, extra patrimonial para o empregado acidentado, adoecido? Sim, vai ter. Sim. Responsabilidade objetiva, né? A responsabilidade objetiva segue a lógica da lucratividade inserida e tem custo inserido. Os riscos, né? Os riscos do empreendimento, né?
Ela foi concebida concordo. dessa forma. E, portanto, tem uma contrapartida de responsabilidade. Não se discute culpa. Pode ser uma pessoa excelente, pode ser canonizada logo depois do seu falecimento, mas vai ter responsabilidade objetiva ainda assim. Concordo. E é diferente das demais situações. Essas devem ser avaliadas as medidas possíveis para cada atividade e de disponibilidade. Disponibilidade, primeiro, dos meios de proteção, que são para as empresas que não têm risco acentuado. Se essas empresas têm disponibilidade de fornecimento de equipamentos de proteção, de máscara, de álcool gel, de face shield, de avental descartável, de luvas, e com uma situação que a gente está falando agora dos frigoríficos, que tem capacidade de adquirir esses equipamentos, pode fazer isso. Essa é a primeira avaliação de fornecimento de meios de proteção disponíveis. A segunda, pelo menos na minha compreensão, é a possibilidade de readequação do ambiente de trabalho. Porque há ambientes de trabalho que são muito mais favoráveis à disseminação do vírus. E aí, Rodrigo, só te interrompendo, assim, a questão os decretos governamentais, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, quando permitiu a abertura de farmácias e supermercados e tudo mais, estabeleceu regras próprias. Se é atendimento de pessoal, 1,5 metro de distância. Então, são normas regulamentares, né? Uma outra fonte, mas que tem que ser observadas. Sob pena, eu penso assim, de poder provocar, inclusive, uma inversão do ônus da prova. Né? Porque se o empregado chegar e disser que o empregador não fornecia máscaras, álcool em gel, não estabelecia essa distância mínima estabelecida pelos decretos governamentais, já há uma presunção aí contrária. Né? De que, como ele não forneceu equipamentos, ou forneceu de forma inadequada, ou também não observou essas normas, a gente já tem uma presunção contrária aos interesses do empregador. Eu penso assim, pelo menos, não sei qual é o que tu pensas a respeito. Eu tendo a pensar da mesma forma, Beatriz. Eu não tenho certeza, não estou totalmente convencido de que o simples descumprimento pontual de algumas portarias municipais ou estaduais seria suficiente para a inversão do ônus probatório. Mas não apenas, mas eu nem falo não apenas das portarias, mas a questão de um todo, do fornecimento dos materiais, porque muita gente, tu deves já ter ouvido, disse, mas o empregador não tem obrigação de fornecer máscaras, álcool em gel e tudo isso faz parte, para mim, do respeito ao princípio da prevenção. Ponto. Um ambiente de trabalho rígido e sadio é obrigação do empregador, né? Eu acho que isso não há dúvida nenhuma. E neste momento de pandemia, eles passam a ser, sim, equipamentos de proteção, ao meu ver. Então, se o empregador não se acautela e não fornece, aí eu já acho que pode haver, sim, talvez uma inversão do ônus da prova, aliado ao descumprimento dessas portarias, só para justificar o meu posicionamento. Claro, não, mas são argumentos fortíssimos, Beatriz. Até, principalmente pelo seguinte, porque toda a nossa regência constitucional sobre a matéria, ela é orientadora para uma responsabilidade geral, ampla do empregador, não apenas para o pagamento de adicionais de salubridade ou periculosidade ou de eventual responsabilização depois do dano do adoecimento ou do acidente, mas há uma responsabilidade muito maior e permanente, que é a da redução contínua dos riscos. E essa é uma orientação constitucional que é essencial para compreender uma responsabilidade geral do empregador para fornecimento de equipamentos. E aí, o que eu vejo precisa ser tratado também com muita seriedade é a da readequação do ambiente de trabalho. Concordo, nós já avançamos tanto nesse ambiente atual de pandemia, já se falou tanto sobre isso, que já não é mais novidade para ninguém a necessidade de que os trabalhos sejam realizados a uma distância razoável, de no mínimo 1,5 metro, e eu acho que seria muito bom se fosse mais do que 1,5 metro, se fosse 2 metros. Então, pessoas que trabalham, balconistas de loja, trabalhadores de linhas de montagem não podem mais trabalhar ombro a ombro, como dizem. Não podem Rodrigo, mais deixa eu só te interromper só para um detalhe técnico. A gente está a 5 minutos de encerrar essa live. Posso derrubar daqui a pouco essa live? A gente volta por mais uns 15 minutos para finalizar, porque eu acho que a gente tem tanto assunto ainda para tratar. Podemos? Claro. Então tá. Então a gente tem mais uns 3 minutinhos, daí eu
derruba a live e a gente volta. E o pessoal permaneça aqui, por favor. Tá bem. Então, a gente estava falando sobre isso, né, Beatriz? Sobre a necessidade de readequação do ambiente de trabalho. Acho que vejo isso não como algo que deve ser realizado por imposição de alguma autoridade, mas pelo cumprimento de um dever que é de matriz constitucional, que é de redução dos riscos de adoecimento, de condições de adoecimento, de infecção. E eu acho e vejo isso também como algo profilático para a própria saúde da empresa, econômica da empresa. De forma geral, né? De forma geral. Exato. Como a ministra Rosa Weber, no julgamento da constitucionalidade da medida provisória 936, na liminar, aliás, da MP 936, ela terminou o voto dela com algo que talvez seja profético. Ela disse: não podemos deixar que a pandemia seja ultrapassada e se produza uma pandemia de judicializações. Verdade. Então, acho que a responsabilidade... A pandemia vai passar, as pessoas vão adoecer, vão se curar, nós vamos sair de casa, vamos voltar a algo muito próximo do que era antes. Mas os efeitos econômicos tendem a se perpetuar. Com certeza. Que a gente tem hoje, e os empresários têm uma responsabilidade hoje, é de evitar que sejam produzidos prejuízos que vão ultrapassar esse período cronológico da pandemia e podem se projetar por muito tempo, podem viabilizar empreendimentos, e não é algo tão difícil assim de ser implementado. Às vezes, diminuir um pouco a linha de produção, diminuir a lucratividade, pode ser uma medida estrategicamente mais inteligente do que manter a integralidade da produção e projetar prejuízos com condenações futuras. Com certeza. Rodrigo, eu vou encerrar aqui, para não interromper, daí, de repente, um eventual raciocínio teu, frase, e retornamos na sequência, pode ser? Até mais. Até mais, já vemos aí.